Bom dia, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde e rezando pelo fim dessa pandemia. Dando prosseguimento à nossa formação que iniciamos na semana passada, nessa semana nós veremos um pouco sobre a história do apostolado da oração, desde seu surgimento ali na Europa até a sua vinda para o Brasil, ressaltando que uma breve incursão na história do apostolado da oração torna-se de suma importância para compreendermos o que resultou hoje o apostolado da oração, que é visto ali junto, vinculado à rede mundial de oração do Papa. A época em que surgiu o apostolado da oração na Europa era marcada por uma forte onda de nacionalismo e liberalismo, né, que toma conta de toda a Europa. Que vai da Revolução Francesa, passando ali pelo período napoleônico, e a Restauração, bem como as revoluções europeias. Havia um questionamento muito grande da fé e da religião. A Revolução Francesa vai consagrar uma nova forma de pensar as relações, o ser humano, a fé, Deus e a religião. Então, o questionamento da fé e da religião vai ter por base as ideias iluministas. A Revolução Francesa vai consagrar uma nova forma de pensar as relações, não mais tendo como referencial Deus e a religião, mas tendo como instância referencial a própria razão do indivíduo. O ser humano vai ser pensado não mais na perspectiva teológica como imagem e semelhança de Deus, mas da autonomia do indivíduo, emancipado em relação à religião. E a fé vai ceder espaço para a razão instrumental, que é típica da ciência e da técnica. E Deus e a religião vão se esvaziar de sentido, ou seja, vão ser considerados pela ciência como algo irracional e por isso mesmo não sendo mais interessante para a sociedade. Uma sociedade que se declara laica e que se declara viver muito bem sem a presença da religião e sem a influência da religião e a própria influência de Deus. A situação da Igreja Católica nesse contexto, no que se refere ali à Igreja Católica, a mesma sentia-se acuada por todos esses movimentos, com um forte conteúdo anticlerical e característico de uma avançada secularização. Por outro lado, também a Igreja estava se preocupada, e mostrava-se apreensiva devido ao fantasma do movimento socialista operário, que tomava conta ali da Europa e que apenas 4 anos mais tarde, após a fundação do Apostolado da Oração, viria a ser publicado o Manifesto Comunista em 1848. Então é nesse contexto que surgirá o Apostolado da Oração em Vals, no sul da França, uma cidadezinha pequena no sul da França, no dia 3 de dezembro de 1844, no dia da festa de São Francisco Xavier, que, lembrando, São Francisco Xavier entregou a sua vida seguindo Jesus Cristo. E celebrá-lo naquele dia ali, implicava fazer a mesma coisa que ele fazia, ou seja, tornar-se missionário com Francisco Xavier. Nós temos aí como o ponto de partida, para o surgimento do apostolado da oração, a casa de formação dos jovens jesuítas, sob a direção espiritual do padre Francisco Xavier Grautelet. E teve como um acontecimento motivador a visita dos missionários que voltavam das missões, passando por aquela casa onde eles haviam tido a sua formação teológica e filosófica. Eles retornam ali para uma visita e vão dar testemunho àqueles seminaristas que estavam ali. Vai aguçar o interesse desses seminaristas pela vida missionária. Porém, o entusiasmo logo vai passar, porque eles se entristecem e ficam desanimados, porque ainda tinha muitos anos de estudos ainda pela frente e que não permitia eles ir para o campo de missão. E aí, atento a essa situação, preocupado com os seminaristas ali que estavam sedentos por sair em missão, o padre Grautelet vai propor a eles uma nova modalidade de ser missionário, ou seja, sem sair de onde eles se encontravam, eles poderiam unir-se a Cristo em tudo o que faziam durante o dia. Ser missionários onde eles estavam, naquele momento ali, com disponibilidade de serviço constante, cumprir bem as obrigações cotidianas. No caso daqueles jovens ali, claro, evidente, que implicava cumprir o dever para com os estudos. Oferecer todas as atividades da vida cotidiana a Deus era uma nova modalidade de ser missionário sem sair do lugar. Qual o efeito sobre isso aí em relação aos jovens? Vai dar um sentido redobrado à vida deles, em meio que estava ali em meio às frustrações, desanimados e tudo, passam a sentir-se participante e responsável pela missão, sabendo que não é preciso ir ao campo missionário para ser missionário. Eles poderiam fazer isso ali,
unindo-se a Cristo na oração e nos afazeres da vida cotidiana. Então nós temos aí essa prática de um apostolado da oração que levou os jovens a compreender que o amor e a dedicação eram o mais importante em tudo o que faziam no dia. Não significava fazer muito, mas amar muito o que fazia, até mesmo pouco o que fazia. Oferecer a Deus os afazeres diários, unindo-se a Cristo, ao coração de Jesus, que continuava a oferecer sua vida pela salvação da humanidade. E a vida de reclusão que eles eram obrigados a ter naquele período de formação, de longa formação, um processo de longa formação, se vivida com amor, era tão válida e tão útil para a missão da igreja quanto a vida dos missionários mais dedicados. Ou seja, seriam tão apóstolos quanto os mais fervorosos, dos pregadores. E isso implicava viver cada pequena coisa ali unidos ao coração de Jesus. E isso vai dar um sentido muito grande à vida deles. Então importava muito mais a atitude interior do que propriamente os atos externos. Ou seja, era renovar sempre o amor por Jesus e fazer nova a sua disponibilidade de serviço, de entrega ali da vida a cada dia. Ou seja, o amor de Jesus os havia chamado, havia escolhido. E eles deveriam responder também com amor, cumprindo o que lhes pedia para aquele momento. E não assim se prendendo ao que Jesus esperava deles no futuro. Aquilo que acontecia na informalidade, ali na experiência dos seminaristas, sob a orientação do padre Gautrelet, a pedido deles mesmos, que viram na proposta do seu diretor espiritual algo que poderia ser duradouro, e acabou recebendo o nome definitivo de apostolado da oração, que tem por bases fundamentais as duas ideias propostas pelo padre Gautrelet. A oração do oferecimento do dia servia para manter vivo o espírito de disponibilidade constante ali no início da jornada e a dar continuidade durante o decorrer do dia. Então, com a oração, eles declarariam ali a Deus a decisão e a disposição de que todo o dia fosse a Ele consagrado, ou seja, fosse consagrado ao Senhor. A oração do oferecimento do dia permitiu aqueles seminaristas ali, aqueles estudantes sedentos, de ter sentir-se importante para a missão, permitiu-lhes entender a unidade dessa prática com a oferenda de Jesus ao Pai, tornado uma realidade cada manhã ali na celebração da própria Eucaristia. Ou seja, eles queriam que seus corações se assemelhassem ao coração de Jesus. E nesse sentido, o verdadeiro apostolado consiste em viver cada dia esse modo de oferecer suas vidas. Então, eles não tinham que esperar até o fim da formação, dos longos anos de estudo ali, para oferecer suas vidas a Jesus no serviço missionário. Eles poderiam, no aqui e agora, numa entrega radical, hoje mesmo, nas tarefas simples da cada dia. E a revisão do dia, que é a oração do exame, que acontece no final do dia, ali antes de dormir, possibilita aos estudantes perceber por onde Deus os estava conduzindo. Do amanhecer ao anoitecer, em toda aquela trajetória ali do dia, como se dava a presença de Deus nas suas vidas. Então, essa revisão do dia, para eles, era um momento para reconhecer e agradecer a Deus, pelo que tinha feito nas suas vidas durante aquele dia. Então, esses dois momentos, para aqueles estudantes ali, os seminaristas, fizeram com que eles ficassem mais disponíveis à ação de Deus em suas vidas durante todo o dia, tornando-os mais atentos aos afazeres e aos próprios estudos e deixando-se guiar por Deus. Então a centralidade da oração acabou dando a eles ali uma disposição, uma abertura maior à vontade divina em suas vidas. E se tornava a oportunidade de tirar de si as afeições desordenadas para a salvação da alma. E ali, inspirado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é próprio da Companhia de Jesus, dos jesuítas, eles poderiam ali oferecer sua própria vida em complemento ao oferecimento que Jesus dava de si mesmo ao Pai na Eucaristia. A essas duas bases fundamentais, ou seja, a oração do oferecimento do dia e a revisão do dia, em 1880 seria acrescida uma terceira atitude diária a pedido do Papa Leão XIII, que consistia em rezar pelas intenções de oração do Papa, ou seja, a intenção geral mensal. Em 1929,
viria a ter um novo acréscimo, desta vez a pedido do Papa Pio XI, né, com intenção missionária. Assim, temos como prática de quem se adere ao apostolado da oração, a oração do oferecimento do dia, as intenções mensais, a geral e missionária, que em 2018 seria reduzida apenas a uma intenção mensal, e por fim a revisão do dia, que é a avaliação diária da vida, né, de uma vida ali oferecida na parte da manhã, né, como serviço a Deus. Aos poucos, o apostolado da oração passou a ter uma estrutura bem definida, né, com diretores à frente, né, da nova associação em cada diocese, com os bispos assegurando a vitalidade ali do apostolado da oração. E o apostolado da oração tomou a forma visível e estruturada de um movimento eclesial, em que todos os cristãos eram convidados a viver sua espiritualidade e a seguir suas práticas simples ali no cotidiano da vida, e independente da pastoral onde eles participavam. Então, atendendo as duas dimensões do ser humano, né, uma dimensão espiritual e outra material, nós temos aí como dois modos de se viver o apostolado da oração, que consiste em uma espiritualidade com a centralidade na oração, vinculada às práticas simples da vida cotidiana. E por pouco tempo após o seu surgimento, já em 1866, o Papa Pio IX vai aprovar o primeiro estatuto do apostolado da oração, considerando-o como uma pia associação de fiéis. Então, nós temos aí o reconhecimento canônico por parte da Igreja, né? O reconhecimento oficial desse movimento eclesial, com toda a importância que ele tinha para a Igreja. Em 1846, apenas 2 anos após seu surgimento, o padre Francisco vai apresentar o apostolado da oração ao bispo de Lepi, que, por sua vez, vai a Roma em 1849 e o apresenta ao Papa Pio IX, né, após aprová-lo em sua diocese. E qual é a reação do Papa Pio IX? Ele fica tão impressionado com o apostolado da oração que o aprova sem qualquer objeção, concedendo inclusive as primeiras indulgências. Naquela experiência inicial que os jovens seminaristas tiveram, eles perceberam, após algum tempo, o efeito positivo do oferecimento diário e da revisão de vida em suas próprias vidas. E começam ali a dar testemunha, a partilhar com outras pessoas tais atitudes. Num primeiro momento, vão partilhar a sua experiência entre os cristãos da região circunvizinha ali do seminário onde eles viviam, né, que eram camponeses, por eles visitados aos finais de semana, né, os quais também são convidados a colaborar na missão de Cristo. Eram convidados por eles a colaborar na missão de Cristo, sendo fiéis ao Evangelho e oferecendo os trabalhos, sofrimentos e oração pela própria igreja. Ou seja, também eles se tornavam apóstolos de Cristo. Em pouco tempo, a proposta do apostolado da oração espalhou-se por todas as paróquias e instituições católicas francesas e também por todo o país, até mesmo para fora do país. E o padre Henrique e o seu grande organizador e promotor vai ser o padre Henrique Ranieri, né, que ele vai ser responsável por difundir o apostolado da oração por todo o mundo. E de seus feitos merecem destaques. No que compõe uma grande produção textual, o padre Henrique Ranieri escreveu muitos textos e artigos explicando a doutrina do apostolado da oração, dando-lhe aos poucos ali uma forma definitiva, incorporando ali e estruturando o apostolado da oração. Em 1861, ele vai publicar o livro intitulado O Apostolado da Oração, Santa Liga de Corações, Cristãos Unidos ao Coração de Jesus, que se trata ali de uma edição ampliada de um pequeno livreto publicado pelo padre Francisco Xavier Gautrelet. No mesmo ano em que publica aquele livro, ele vai publicar a revista Mensageiro do Coração de Jesus, que é a obra tornada responsável pela rápida difusão do apostolado da oração em todas as nações em línguas vernáculas, ou seja, na língua própria de cada país. Por ocasião de sua morte em 1883, o apostolado da oração já tinha 35 mil centros, com mais de 13 milhões de associados no mundo todo. Como parte do processo de expansão do apostolado da oração pelo mundo inteiro, o apostolado da oração chega ao Brasil pelas mãos de 2 missionários jesuítas. O padre Bento Chimbri, que fundou em Recife o primeiro centro do apostolado da oração em 1867, na igreja de Santa Cruz. Então ali esse pequeno centro caminhou tímido ali por 4 anos, isolado, até que em 1871
o padre Bartolomeu Tadei vai fundar em Itu, em São Paulo, o Centro do Apostolado da Oração, que tornou-se o ponto de difusão para todo o Brasil. Considerada ali uma boa videira que espalhou seus ramos por todo o Brasil. Então, por esse feito, o padre Tadei se tornou o fundador e propagador do Apostolado da Oração no Brasil. Após ser nomeado diretor nacional do Apostolado da Oração, ele vai estender o Apostolado da Oração por todos os estados brasileiros, o que levou Dom Sebastião Leme a afirmar que o renascimento espiritual do Brasil é obra do Apostolado da Oração, quando se refere ali ao processo de romanização, como nós veremos a seguir. Então, os grandes feitos do padre Tadei consiste na publicação da revista do Mensageiro do Coração de Jesus aqui no Brasil, o que o primeiro número foi publicado em 1º de junho de 1896. E também vai caber a ele a realização do primeiro Congresso Católico Brasileiro, que é realizado em 1900 na Bahia e completado com o Congresso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por ocasião do surgimento do apostolado da oração no Brasil, o catolicismo passava por uma crise muito grande, devido à perda de status, de hegemonia, frente à modernização da sociedade. Tratava-se de uma época já bastante avançada rumo à democracia, que marcaria a queda do sistema de padroado no Brasil, com o fim da monarquia, pondo fim ao sistema colonial, que perdurou ali desde o século XVI até o século XIX. O catolicismo brasileiro se caracterizava por uma forma de viver a religião na base do sincretismo religioso, eivado de superstições, de crendices populares e também de vulgarização da própria fé. A situação do clero era desanimadora, que eram sacerdotes mal instruídos, desorganizados, amancebados, muitos deles já haviam se casado e tornaram-se grandes proprietários de terras, tinham bens ali em seus nomes, e pouco virtuosos. E aconteceu um afastamento muito grande dos sacramentos, que não passaram a não ser mais vistos como fundamentais para os fiéis, e o catolicismo popular, que funcionava ali a revelia do catolicismo oficial, não tinha essa necessidade dos sacramentos. Então, a frequência à celebração eucarística, por exemplo, era considerado como coisa de mulher, como coisa de padre, e não como coisa de homens. Então, por isso, o afastamento da própria Eucaristia. E também nós temos aí como evento muito importante nesse período a questão religiosa, que se deflagra com a expulsão dos maçons da igreja, intensificando cada vez mais a tensão entre a igreja e o Estado, que estava ali se encaminhando para o fim do sistema padrão. Então a questão religiosa foi um conflito ocorrido no Brasil, na década de 1870, entre a Igreja Católica e a maçonaria, que se deu com a expulsão dos maçons, lembrando que tinha muitos sacerdotes ali que eram maçons, e que acabou tornando uma grave questão de Estado, inclusive com a prisão de 2 bispos. Para resolver essa situação toda aí, a Igreja de Roma viu por bem instituir aqui no Brasil um processo de romanização, que é a ação da Igreja em resposta a esse complexo processo de modernização que passava a sociedade brasileira, dessa transição entre monarquia e para o Estado democrático, e que isso tinha claras influências ali e respingava sobre a questão da igreja, sobre a questão religiosa. Ou seja, na verdade, o processo de romanização visava ali o enquadramento da igreja, do clero brasileiro e dos próprios fiéis, conforme os moldes da Igreja de Roma. Então, nesse contexto de romanização do catolicismo brasileiro, o apostolado da oração vai surgir num momento certo ali, sobretudo com a introdução do Sagrado Coração de Jesus, que logo se espalharia por todo o país. Então temos como feitos do apostolado da oração no Brasil, nesse contexto de mudanças tão consideráveis, a intensificação da vida eucarística e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Lembrando que o apostolado da oração era responsável pela propagação do apostolado, pela propagação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A revitalização da prática da religião, ou seja, que se dava em nível individual e em nível familiar, com a consagração das famílias. E também a consagração em nível da sociedade, a consagração dos indivíduos, a consagração dos municípios, cidades, estados e o próprio país ao coração de Jesus,
que é realizada oficialmente por ocasião do 36º Congresso Eucarístico Internacional, que aconteceu em 1956 no Rio de Janeiro. Então, a propagação do apostolado da oração no Brasil, né, se torna aí um aspecto muito importante no processo de romanização do catolicismo brasileiro. Vai ajudar muito ali esse processo de romanização, vai ajudar ali a uma volta à verdadeira fé cristã. Por ocasião do falecimento do padre Júlio Tadei, no dia 3 de junho de 1913, em Itu, junto ao Santuário do Coração de Jesus, né, por ele edificado, ele deixa aí em pleno funcionamento 1.290 centros do apostolado da oração espalhados por todo o Brasil. Então nós temos aí a importância do apostolado da oração aqui na nossa igreja no Brasil. E no próximo número nós vamos ver, né, como é que dá essa visibilidade do apostolado da oração anexado que foi à Rede Mundial de Oração do Papa. Muito obrigado e até nosso próximo encontro. Tenha uma santa e abençoada semana.